Querido, nós vamos ministrar uma palavra para vocês hoje. Nós temos ministrado algumas coisas sobre alguns princípios da palavra de Deus, sobre verdadeiramente alguns sinais daqueles que amam a Deus. Depois nós ministramos sobre congregar, sobre servir. E hoje nós queremos pregar algo que aconteceu, uma mudança na minha vida, quando Deus me trouxe luz dessa palavra. Eu já tinha quase 20 anos que eu era crente, e algo mudou completamente na minha vida. E eu vou ser muito rápido nessa noite, então os antigos com certeza vão ouvir de novo, mas eu tenho certeza que Deus vai trazer algo novo para você nessa noite, então fique bem atento. Nós estamos vivendo um tempo agora de Copa do Mundo, de futebol. O que passa no coração de um jogador de futebol agora, nesse período? O que está no centro do coração de um jogador? O que está no centro do coração de um jogador é ganhar a Copa do Mundo, é ser campeão, é ser famoso. O que está no centro do coração de um médico? O que está no centro do coração do médico é ser um bom médico, cuidar de pessoas, salvar vidas. O que está no centro de um coração de um professor? No centro de um coração do professor é educar, ensinar crianças a serem pessoas melhores. E, enfim, nós poderíamos aqui nessa noite dar muitos exemplos de profissões. E aquilo que a gente, dentro das profissões que a gente está, é aquilo que está no centro do nosso coração, que a gente levanta amanhã, que a gente vai trabalhar. Mas a pergunta nessa noite, coloca aqui a mensagem para mim. A pergunta nessa noite: o que está no centro do coração de Deus? Fala assim comigo: centro do coração de Deus. Que realmente toca o coração de Deus. O que realmente faz que Deus se importa, ainda que Ele não é como nós que dormimos e amanhecemos amanhã. O que faz Deus todo o tempo pensar, o que é o principal, do coração de Deus, que alegra a Deus. Queria contar uma ilustração para você aqui nessa noite, uma ilustração muito antiga, de um rapaz que ele tinha um sonho. Presta atenção, ele tinha um sonho de fazer um bolo de chocolate para Deus. E ele viveu a vida dele toda aqui na terra, se preparando para fazer um bolo de chocolate para Deus. Ele procurou a melhor açúcar, o melhor cacau, enfim, todos os ingredientes do chocolate para fazer um bolo de chocolate, o melhor. Não existiu nessa terra um bolo de chocolate melhor do que o dessa pessoa. Ela passou a vida inteira projetando entregar um bolo de chocolate para Deus. Quantos aqui gostam de bolo de chocolate, amém? Pois é. E aí esse cara morreu. E ele chegou no céu. É uma ilustração, tá, irmão? Para você entender. E ele chegou no céu e tinha uma fila. E ele estava muito ansioso, porque ele queria falar com Deus. Porque ele passou a vida toda dele fazendo um bolo para Deus. E o pessoal vai daqui, o pessoal vai dali. Deus está atendendo um, está atendendo o outro. Até que chegou a vez dele, ele já estava ansioso. E Deus falou para ele assim: rapaz, por que você está ansioso? E ele estava com a mão para trás assim. Aí ele contou: Deus, é porque eu passei a vida inteira preparando um presente para o Senhor. E esse é o momento que eu vim entregar esse presente para o Senhor. Deus falou: que legal, eu amo muito presente, eu quero receber esse presente. E ele falou assim: o que é esse presente? E ele falou assim: olha aqui, Senhor, eu passei a minha vida inteira preparando um bolo de chocolate para o Senhor. Aqui é o melhor chocolate, o melhor cacau, a melhor farinha, o melhor açúcar, tudo de melhor. E Deus virou para ele, presta atenção, e falou assim: quem te disse que eu gosto de chocolate?
quem gosta de chocolate é Miguel. Eu não gosto de chocolate. Isso é apenas uma ilustração. É claro que nós não estamos falando de doce. É claro que nós não estamos falando de bolo. Mas presta atenção, você que é cristão. É angustiante a ideia de nós investirmos toda a nossa vida aqui nessa terra, todos os anos que nós vamos viver, e no final, nós descobrirmos que aquilo que nós fizemos não agradava a Deus. Por isso que é importante descobrir o que está no centro do coração de Deus. O desafio é descobrir o que Deus gosta. E eu pergunto para você nessa noite, o que Deus gosta? Tem pessoas que acham que Deus é um ser almático, que Ele fica lá no céu, a semana toda esperando o domingo, para a gente chegar aqui e adorar Ele. E aí então Ele fica feliz porque nós estamos adorando Ele. Eu nasci para adorar a Deus. Tem gente que acha que o que Deus gosta é isso. E se a gente não adorar, Deus então fica triste. O que realmente Deus gosta? Existe uma grande mentira que as pessoas dizem assim: não importa o que você faça, o importante, pastor, é fazer com amor. Eu quero te dizer que isso não é verdade. Isso é semelhante a um pensamento mundano que diz assim: não importa o caminho, o importante é que todos vão chegar a Deus. Isso também não é verdade. Outro erro é as pessoas dizerem assim: o importante é fazer com sinceridade. Se eu estou fazendo com sinceridade, Deus sabe meu coração, Deus conhece meu coração. Não, isso não funciona assim. Se eu pegasse a história de Davi para você, Davi, a arca, Saul desprezou a arca no reinado dele, Saul não queria a arca. Quando Davi assumiu, a primeira coisa que ele falou assim: eu vou trazer a arca, porque a arca era a presença de Deus. Eu vou trazer a arca, essa arca tem que ficar no centro do meu reinado. Olha a sinceridade, Davi falou assim: Deus tem que estar no centro do meu reinado. Aonde está a arca? A arca está lá na cidade e tal. Então vamos buscar essa arca, eu preciso dessa arca. Muita sinceridade. Quando eles foram pegar a arca, que eles deram 2 passos, morreu todo mundo. Tinha muita sinceridade, mas eles estavam fazendo de forma errada. Davi ficou triste, falou: mas Deus, eu sou sincero. Ele falou assim: não é só ser sincero, você tem que fazer de forma certa. Tinha um método para carregar a arca. Então os crentes acham que para agradar a Deus nós devemos fazer coisas com dedicação e fé. Se eu estou fazendo com dedicação e fé, sempre que você quer fazer alguma coisa com dedicação e fé, você só faz aquilo que você gosta. Dificilmente você faz algo que você não gosta. Só aquilo que nós gostamos, sem nem perguntar se é o que Deus quer. Então muitos vão ter uma decepção. Você já recebeu um presente? Eu tinha um amigo meu que ele ficou 6 meses falando comigo de um doce que vendia lá em Campos, do Rio de Janeiro, chuvisco. Você estava lá, né, Denilson? Porque o chuvisco é isso, porque o chuvisco é aquilo. Chuvisco é o melhor doce do mundo. O melhor doce do mundo é chuvisco, chuvisco, chuvisco. E aí nós fomos para Campos um dia com ele, chegamos lá, era feriado. E cadê o chuvisco? Eu queria comer chuvisco, eu não queria conhecer Campos, eu queria comer chuvisco. Aí era feriado, nós rodamos, até que nós achamos um chuvisco. Irmão, quando eu peguei aquele chuvisco, irmão, eu meti aquilo na boca com tanta vontade. Do jeito que eu meti na boca, eu joguei para fora. Gosto de ovo. Falei: nossa, que negócio ruim. Mas nem todo mundo é assim. E eu fiz sem maldade também, porque não foi bom. Às vezes você recebe um presente, você nem gosta, mas o que você fala? Obrigado, muito bom, você nem vai usar. Mas deixa eu te falar, o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele é o Rei. Ele não vai fingir que gosta só para te agradar.
Ele não vai fingir que está satisfeito só para me agradar. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele não vai fazer isso. Ele só vai aceitar se for do agrado dEle. Então é preciso fazer o que Ele gosta. Amém? Eu sei que você deve estar pensando assim, o que Ele gosta, pastor? Agradar a Deus é como dar um presente. Deixa eu te dar uma dica. Tem 3 maneiras de você dar um presente. Primeiro é dar o que nós gostamos, mas ter certeza que a outra pessoa também gosta. Essa é uma maneira infalível. Você gosta disso, mas a pessoa gosta também, então pode dar, que vai estar certo. O segundo é dar algo que a pessoa necessite. Você quer dar um presente para a pessoa, ela está necessitando daquilo, pode dar, vai ser sucesso. E o infalível é perguntar e dar aquilo que ela pedir. Não tem erro. Então será que, eu te pergunto nessa noite, será que Deus necessita de algo? Será que Deus precisa de algo? O Rei dos Reis, aquele que criou os céus e a terra, o dono do ouro, da prata, será que Ele necessita de algo? Bom, a palavra de Deus nos dá uma luz. Gênesis capítulo 1, verso 27, diz assim: quando Deus criou todas as coisas, Ele virou para Adão e Eva. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem os criou, o homem e a mulher os criou. E após Ele criar Adão e Eva, Ele pediu algo para Adão e Eva. Após Ele criar Adão e Eva, imagina, a terra vazia, só Adão e Eva. Ele cria Adão e Eva da imagem e semelhança, e Ele pede algo para Adão e Eva. Ele fala assim: olha, meus filhos, agora eu quero que vocês são santos, vocês são puros, vocês são a minha imagem, vocês são a minha semelhança. Agora eu quero que vocês sejam fecundos, que vocês encham a terra de filhos, porque todos os seus filhos também serão santos. Então, o centro do coração de Deus, o que Deus mais ama, é filhos. Fala assim para mim, filhos. Fala com força, irmão, filhos. Deus não pediu nada para Adão e Eva. Ele falou assim: enche a terra de filhos, enche a terra de pessoas. Nós somos criados, querido, não para fazer coisas. Quando a gente vem para a igreja, as pessoas acham que Deus está esperando que a gente vai fazer coisas. Nós não fomos criados para fazer coisas. Nós somos criados para o deleite do Senhor. Quando Deus criou o homem, Ele não colocou o homem. As pessoas acham que Deus está esperando que as pessoas ficam trabalhando para Ele. Quando Deus criou o homem, Ele não colocou o homem numa fábrica. Quando Deus colocou o homem, Ele não colocou o homem lá numa fábrica, numa montadora, para ficar fazendo coisas para Ele, não. Quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem no jardim do Éden. A palavra jardim do Éden significa jardim de delícias. Deus estava dizendo assim: eu quero me deleitar com você, eu quero ter prazer com você, eu quero ter alegria com você. Deus não criou o homem para ele fazer coisas, Deus criou o homem para se deleitar com eles. Você já reparou? O homem ele foi criado no último dia. Quando Deus criou o homem, todas as coisas já estavam criadas. O homem não precisou fazer nada. O primeiro dia do homem na terra, quando você recebe um calendário, antigamente tinha, mas agora não tem mais. Quando você recebe um calendário, qual é a primeira coisa que você olha no calendário? Feriado. Porque o primeiro dia do homem na terra foi feriado. Quando Deus criou o homem, estava tudo pronto. Ele não tinha que fazer absolutamente nada. Deus arrumou a casa, Deus colocou os rios, Deus colocou os oceanos, Deus colocou toda essa natureza, Deus fez tudo. Quando Ele criou Adão e Eva, estava tudo pronto, como um pai que está esperando um bebê. Minha nora está grávida, está lá, arruma tudo, o bebê chega, já está tudo pronto, porque é assim que os pais fazem. A Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou, não teve trabalho. As pessoas acham que Deus descansou porque Ele estava cansado, Tipo assim, Ele chegou lá em Gabriel e falou assim: rapaz, vou dar uma descansada aí porque eu criei um sol ali, o bichinho é quente, tá?
bichinho é muito quente, vou dar. Não! A palavra descansar aqui significa satisfação. Deus acabou de fazer a obra e ele teve satisfação. Ele viu que tudo era bom, que tudo era perfeito, que tudo era maravilhoso, porque Deus havia alcançado o desejo do seu coração. Deus havia criado o homem à sua imagem, né? E Adão agora apenas teria que encher a terra de filhos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas o que aconteceu, pastor? Nós conhecemos a história. A serpente, a comedora de pó, ela entrou na história, e o diabo então, ele entrou e aparentemente ele estragou tudo. O pecado entrou, a glória que estava sobre o homem foi tirada, e agora, esses filhos que Adão e Eva se reproduziam agora, não eram mais a imagem e semelhança de Deus. As pessoas falam na rua, nós somos imagem e semelhança de Deus. Não, não são. Os filhos de Adão e Eva já não eram mais a imagem e semelhança de Deus, eles eram a imagem e semelhança do pecado. Imagem e semelhança de Deus eram os filhos que Adão e Eva tivessem, se eles não tivessem pecados, eles iam encher a terra. O diabo veio e bagunçou a história, roubou a glória, eles foram destituídos da glória, o homem perdeu a glória. Então aparentemente o plano de Deus ficou frustrado, o plano de Deus caiu de água abaixo. Mas o coração de Deus, presta atenção, querido, ninguém pode frustrar Deus, ninguém pode vencer Deus. O coração de Deus, ele permaneceu o mesmo. Deus não desistiu do seu desejo, Deus não desistiu do seu coração. O que é que ele fez? João 1,12, olha o que é que ele fez, João 1,12, coloca para mim João 1,12. A Bíblia diz assim: contudo, ele mandou Jesus, contudo, os que receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito agora de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Você pode aplaudir o Senhor porque você é filho de Deus? Todos os que nasciam de Adão e Eva seriam a imagem filhos de Deus, mas o diabo atrapalhou. O que é que Deus fez? Deus mandou Jesus. E agora os filhos que nasciam de Adão e Eva de uma forma, agora eles nascem de outra forma. Eles nascem através do segundo Adão, que é Jesus Cristo, aquele que consumou a obra do Calvário. O coração de Deus permanece o mesmo. O que é que Deus continua desejando até hoje? Ele continua desejando filhos. A única coisa que mudou é a forma de gerar esses filhos. Amém? As pessoas acham que Deus é um Deus, sei lá, lunático, que ele fica lá no céu querendo que você canta, que você prega, que você cuida de carro, que você mexe com criança. Deus não está interessado em nada disso, irmão. Isso são consequências. Deus está interessado atrás de filhos. O coração de Deus permanece o mesmo. Filhos, filhos. Para que Deus mandou Jesus morrer na cruz? Para nós ficarmos aqui cantando? Não. Deus mandou Jesus morrer na cruz para que fossem gerados filhos de Deus. Porque nosso Deus é o nosso Pai. Filhos, sabe, Deus não nos criou para a gente ficar fazendo coisas. As pessoas acham que Deus criou a gente para ficar fazendo coisas. Isso são consequências, irmão. Deus não criou a gente para ficar fazendo coisas. Deus criou a gente para desfrutar de nós. Quando você tem um filho, quando um casal está esperando um filho, esse filho que vai nascer, você não está esperando ele para que ele agora comece a fazer coisas para você. Esse menino vai crescer, vai trabalhar aqui para mim, vai me dar dinheiro, ele vai cuidar da minha... Não, irmão, não é isso. Quando um casal tem filhos, o desejo desse casal é desfrutar dessa criança, é desfrutar da presença dele, é cantar com ele, é sorrir com ele, é brincar com ele. Deus não está interessado que você faça coisas para ele. Deus está interessado em desfrutar com você. Cada manhã, cada dia. Sabe, Ele está querendo muitos filhos, e que esses filhos sejam a imagem e semelhança dEle. Mas eu não sei porquê. Eu não sei porquê que num determinado momento da história a igreja se perdeu. As igrejas se perderam e elas se tornaram igrejas de programas.
Elas gostam de fazer programas. Tem culto na segunda, tem culto na terça, tem culto na quarta, tem culto na sexta, tem culto no sábado, tem culto no domingo, tem culto todos os dias, porque elas se tornaram uma igreja de programas. O que é uma igreja de programas? São cujos propósitos sejam fazer alguma coisa, atividades, realizar programas, ocupar as pessoas. Porque se as pessoas estiverem no ministério, se as pessoas estiverem fazendo isso, elas não vão sair da igreja. Não, Deus não fez para isso. Deus não te gerou para isso. Deus te gerou para ter prazer com você. Deus te gerou para ter alegria com você. Porque você não é um servo dele, você não é um escravo dele. Você é filho dele. E o pai tem prazer em estar com o filho. Então essas igrejas de programa, o intuito de não perder pessoas, elas começaram a criar isso. Porém, uma igreja em célula, ela traz outro objetivo. Nosso objetivo não é fazer. Nosso objetivo é gerar. Seu objetivo não é fazer, querido. Pastor, então quer dizer que eu sou filho? Não, irmão. Pastor muito famoso diz assim, presta atenção aqui nessa frase. Ovelha sadia. Ovelha sadia. Ovelhas, quem é a ovelha de Jesus aqui, amém? Então fala assim comigo, ovelha sadia. O que acontece com a ovelha sadia, irmão? Dá cria. Toda ovelha sadia dá cria. Nosso objetivo não é fazer, é gerar filhos para Deus. Sabe? Esse é o objetivo básico, gerar filhos. É o ponto central do coração de Deus. Não é fazer coisas. Eu sei que a gente limpa o prédio, a gente canta, mas isso não é o fim. Esse não é o propósito de Deus. Toda ovelha sadia, ela dá cria. Toda ovelha sadia, ela se reproduz. Nós somos voltados para isso, para o cuidado das outras pessoas. Cuidar de pessoas. Não aqui preocupado em fazer coisas, não. Cuidar de pessoas. Uma igreja de programa, ela acredita que Deus só agrada quando está fazendo algo para Ele. Uma igreja que vive de programa, toda semana tem programa, toda semana tem alguma coisa, porque eles pensam que quando está tendo programa, Deus está feliz. Porque se não tiver, Deus não está feliz. Nós acreditamos que uma igreja tem que ter coisa sim, mas isso não é o meio, isso é o fim. Por que a gente gosta de fazer coisas, irmão? Por que as pessoas gostam de fazer coisas? Você pede ela para fazer uma coisa, ela faz. Por que a gente gosta de fazer coisas? Porque fazer coisas é mais fácil do que gerar. Vim aqui limpar o prédio, pregar, cantar, tomar conta de criança. Isso tudo é importante. Fazer coisas é mais fácil do que gerar. Gerar filho exige fé. Gerar filho exige trabalho. Quem tem filho sabe como é que é ser pai. Você vem aqui, faz coisas, você toca essa bateria, vai embora. Você vem aqui, prega no domingo, você vai embora. Você cuida dos carros e vai embora. Agora, quando você gera um filho, irmão, o filho acorda de madrugada. Filho acorda cagado. Filho está com fome. Nós estamos falando aqui de filhos espirituais. Você gera uma pessoa para Jesus, ele está com problema, para que ele vai ligar? Para você. Fazer coisas é muito mais fácil do que gerar. Porque gerar exige lágrimas, exige fé. Muitas pessoas estão correndo, se escondendo atrás de fazer. É ensaio de louvor, é ministério de louvor, é dança, é ministérios, é ministério disso, ministério daquilo outro. Eu sou ministério disso, eu sou ministério daquilo outro. Muitas pessoas estão correndo atrás, se escondendo atrás de fazer coisas. Mas deixa eu te falar, isso não é o centro do coração de Deus. O centro do coração de Deus são filhos. Quando eu descobri isso, querido, eu já tinha quase 20 anos de crente. E quando eu ouvi essa palavra, Deus me deu essa palavra, eu falei assim, gente, o que eu faço agora? Eu não estou fazendo mudança na vida de ninguém.
Irmãos, em um ano, a gente fala isso para a glória do Senhor, em um ano, eu ia para a igreja, e eu ia do lado de um ônibus. Nós lotamos um ônibus de novo convertido. Nós levava a gente para a igreja de ônibus. De tantas pessoas que nós ganhamos para Jesus. Sabe, queridos, deu muito trabalho. Deu muito trabalho. Porque tinha pessoas que estavam na minha casa 10 horas da noite, sendo discipulado. Na hora de ir embora, eu falei, pastor, Evandro, eu tenho medo de ir embora. Aí eu tinha que levar a pessoa na casa dela, de noite. A pessoa me ligava 2 horas da manhã, tem um endemoniado aqui na minha casa, pastor. Meu filho está endemoniado, o que eu faço? Vai lá para fim do mundo de madrugada, expulsar demônio. Quem quer isso, irmão? A gente quer vir para a igreja sentado numa cadeira confortável, no ar-condicionado, cantar 4 músicas. Pessoas chegando sem nada dentro da casa. Não, você me ligou para a gente. Então eu estou aqui, tem nada para comer. Perdi o emprego. Sabe por que as pessoas ficam fracas dentro da igreja? Porque elas não têm filhos para cuidar. Se você é jovem, amanhã não tem nada para fazer, você fica com preguiça de trabalhar. Se você tem 3 filhos dentro de casa, você acorda com preguiça, sem preguiça, você pega, lava a cara e vai, porque você sabe que você tem que botar comida dentro de casa. Ah, estou desanimado. Você não tem filho. Você pode cantar aqui. Quantas pessoas cantando aqui daqui 2 meses saiu da igreja? Você não cantava? Porque isso não firma ninguém. O que firma a pessoa na presença do Senhor são filhos. O centro do coração de Deus é filhos. O dia que você tiver filho para cuidar, sua vida vai subir, você não vai ter tempo para olhar problema. O menino chegou para o pastor, acontece hoje. O menino chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu vou sair da igreja. Porque a igreja tem muito problema. O pastor falou, é verdade. Mas dá para você vir no culto só hoje para despedida? Ele falou, dá. Hoje eu venho ainda por causa do senhor. Então tá, chegou a noite, o pastor pegou e falou assim, você faz um favor para mim? Faço. Pega esse copo d'água aqui, cheião. Você consegue durante o culto guardar esse copo d'água, louvor, palavra, dar umas voltas na igreja, o culto todinho, com esse culto até o final do culto? Aí depois você está liberado. Ele falou, não pastor, eu faço para o senhor. E o menino andou o culto todinho com aquela água na mão, fez louvor, não podia cair nem uma gota. No final do culto, chegou o pastor, está aqui o copo d'água. Pastor, que bom, irmão. Parabéns. Posso te fazer uma pergunta? Fiz. Você conseguiu ver problema na igreja hoje? Ele falou, não, eu fiquei focado no copo. Você vê problema na vida dos outros porque você está focado na vida dos outros. Quando você focar a sua vida em filhos, você não vai ter tempo de ver se o irmão está mal arrumado, está bem arrumado, se ele é chato, se ele não é chato. Porque você tem filhos para cuidar. Qual é o pai aqui que vai sair de casa amanhã e abandonar os filhos dentro de casa porque está desanimado? Tem algum aqui? Vai lá, Odinho, vai largar todo mundo? Isso é 3 só, pô. Larga para lá. Vai não? Vai, Vitor. Você já viu o pai falando isso? Estou largando tudo. Queridos, a igreja pode viver sem música, a igreja pode viver sem ar-condicionado, a igreja pode viver sem dança, eu não sei nem para que existe isso nas igrejas, a igreja pode viver sem ministério. Só tem uma coisa que a igreja não pode viver, é sem gerar filhos. Quando ela para de gerar filhos, ela começa a morrer. Apesar de todas essas coisas não serem erradas, não tem nada errado de tocar, não tem nada de errado nisso, irmão. Mas isso não pode ser o fim. Isso não pode misturar, isso não pode tirar o foco. Tudo que você fizer vai passar. Só tem uma coisa que vai permanecer: os filhos. Eu sou crente desde a década de 80. Eu já vi bandas famosas cantando, meu Deus, o céu desceu, acabou.
acabou. Diante do trono, acabou. A paz, acabou. Fernandinho, acabou. Fulano, vai acabar. Tudo passa. Só tem uma coisa que não passa: filhos. Só tem, se eles não geraram filhos, se essas bandas não geraram filhos, se essas pessoas não geraram filhos, eles perderam o tempo deles. Eles ficaram ricos, ganharam dinheiro, mas eles perderam o tempo, não valeu a pena. A nossa dedicação deve se concentrar. Irmão, mais um ano está passando. Quantas pessoas você já ganhou para Cristo? Pô, você está sendo abençoado, Deus está prosperando a sua casa, Deus está prosperando o seu casamento, Deus prosperou o seu trabalho, você está com saúde, pô, beleza, parabéns, é isso mesmo que a graça traz para nós, mas e aí, até quando? Quantas pessoas você ganhou para Cristo? Quantos filhos você está cuidando? Nossa dedicação deve se concentrar em gerar filhos para Deus, cuidar deles. Eu fico vendo pais que não vêm, que ficam longe, e deixam os filhos em casa. Eu fico falando, meu Deus, não tem temor de nada. Cuidar desses filhos, reproduzir neles uma identidade de filhos de Deus. Nós não somos contra fazer, vou falar de novo, desde que não seja o centro da nossa vida. Você já reparou? Os pais, quando vai nascer o bebê, quando os pais vai nascer o bebê, eu estou vendo lá, a gente enfeita tudo. Hoje em dia não é mais assim não, mas quando eu tive meus filhos era muito diferente de hoje. Hoje ficou chato, tá, irmão? Hoje ficou chato. Quando a gente teve bebê que era legal. Quando a gente tinha bebê, a gente enfeitava o quarto, a casa toda, preparava lembrancinha. Se a pessoa não chegasse no terceiro, quarto dia lá em casa, a gente já ficava chateado. Hoje tem que esperar 3 meses para visitar uma pessoa que nasceu neném. Eu não sei o que esses neném nasce agora que a gente não pode encostar neles. Irmão, a gente enfeitava os quartos, tudo, botava aquele... Quando a minha filha nasceu na igreja, nasceu umas 15 pessoas naquele ano. Minha filha foi a última de novembro, é a turma de 98 que a gente fala. A gente ia lá, e as casas tudo enfeitadas, e lembrancinha, e docinho, né? A casa toda enfeitada, o quarto todo enfeitado, porque a gente ia lá ver, mas quando o bebê nasce, ninguém queria ver as coisas. As pessoas querem ver o quê? O bebê. O pai enfeita, faz tudo, a cadeira não sei o quê, o berço não sei o quê, mas ninguém quer ver isso. A gente quer ver o bebê. Deus não está preocupado com a música, Deus não está preocupado com a luz, Deus não está preocupado com as fotos, Deus não está preocupado com... Deus está preocupado com o bebê. E se o bebê não vem, não adianta os enfeites. Que graça ter um quarto enfeitado se o bebê não vir? Que graça tem as coisas se o bebê não vem? Se o bebê não vem, fica as frustrações. As coisas não têm valor. Qual é a glória do pai, irmão? Eu sou da roça. E lá na roça é assim. Os pais falam assim, desse jeito, ó. Eu sou da roça. Nunca saí nem daqui direito. Mas meu filho é doutor. Meu filho está lá na capital. Meu filho está tomando conta disso, daquilo. A glória do pai é ter alguém andando, sendo igual a ele ou melhor. Sabe, queridos? Te pergunto nessa noite, o que você pode dar a Deus que Ele não tenha? Música? Você acha que realmente Deus está interessado na sua música? Você consegue imaginar como é que é a música do céu, irmão? Como é que deve ser aqueles anjos cantando? Você já gravou você cantando para você ver como é que é? Solo, sem instrumentos? Manda para eles, Lidiane.
Você acha que realmente Deus está interessado nisso, irmão? É claro que quando nós cantamos, a gente tem uma consciência maior da presença de Deus. O que será que você pode dar para Deus que Ele não tem, irmão? Dinheiro? Deus tem tudo. Deus tem tudo. Você acha que Deus está preocupado com filhos, com dinheiro? Mas tem algo que Deus deseja. Quando você lê a Bíblia, você diz Deus falando assim: filho, dai-me o teu coração. Sabe o que Deus não tem, irmão? Deus não tem o coração do homem que está lá fora. Deus não tem o coração daquelas pessoas que estão se perdendo agora, indo para o inferno. Deus não tem o coração delas. Deus tem até o seu, tem o meu, mas Ele não tem o coração dessas pessoas. Deus, Ele deseja o coração do homem. É isso que Ele deseja. É isso que está no centro do coração de Deus. O centro do coração de Deus está que as pessoas creiam em Jesus, na obra de Jesus, e se tornem filhos de Deus. O que você acha que quando você chegar na presença de Jesus, o que você acha que Jesus vai te perguntar, irmão? Qual você acha que vai ser a pergunta que Jesus vai fazer para você quando você chegar no julgamento dos vencedores, diante do tribunal de Cristo? Você acha que Ele vai querer saber se você cantou? Você acha que Ele vai querer saber se você fez isso ou fez aquilo? O que Jesus vai falar é o seguinte: cadê os seus filhos? Ele falou em Mateus, antes de ir embora, Ele deu uma ordem, Ele falou assim: ide por todo mundo. Ele falou assim: mas agora o que? Depois dele morrer, de fazer tudo, Ele falou assim: eu estou dando autoridade para vocês. Vocês vão pisar nos escorpiões, se beber coisas mortíferas, vocês não vão fazer mal. O Espírito Santo vai estar com vocês, mas agora vão por todo mundo, preguem o Evangelho e façam discípulos. A ordem de Jesus é que a gente fizesse discípulos. Quando você chegar diante de Jesus, a primeira coisa que Ele vai te perguntar, cadê os seus discípulos? Que você fez? Eu te dei tudo, eu te dei família, eu te dei saúde, eu te dei igreja, eu te dei pastor. Cadê os seus discípulos? Porque a última palavra de Jesus foi: ide por todo mundo e fazei discípulos. A gente fica enganado dentro da igreja porque a gente quer, irmão. Porque a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Ah, Senhor, mas eu cuidei das flores da igreja. Não, pastor, mas eu cuidei dos carros da igreja. Não, pastor, eu fiz isso. Não, Deus. Ah, Deus, eu fiz aquilo, eu toquei no teclado da igreja quando o pastor pregava. Não morri para você fazer isso. Eu morri para você fazer discípulos. Gente, isso é doideira. Eu sei que isso é doideira, porque a gente vive num mundo que é cada um para si e Deus para todos. Pastor, você está falando agora que eu tenho que me preocupar com as pessoas? Não, irmão. É só se você quer estar ao centro do coração de Deus. Se você não quer, não se preocupa. O mundo acelerou, o mundo mudou, o mundo fez um monte de coisa, mas o centro do coração de Deus permanece o mesmo, desde o jardim do Éden. Ele não mudou, Ele não vai mudar, e vai ser aquilo que Ele vai perguntar quando nós chegarmos diante dEle. Fulano, cadê os seus discípulos? Cadê as pessoas que você gerou? Cadê os filhos que você ganhou? Eu te dei autoridade, eu coloquei o Espírito Santo dentro de você, eu fiz uma obra na sua vida. Lembra que você era assim? Eu te salvei. Era só você testemunhar para as pessoas, era só você dizer para as pessoas o que eu fiz na sua vida.
Aonde estão seus filhos? A Bíblia diz que só vai reinar quem tiver uma coroa. Claro, não tem como reinar sem coroa. A coroa fala de reino. Filipenses capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha... Qual era a coroa de Paulo? Os filhos que ele ganhou. Só reina quem tem coroa. Coroa são os filhos. Vou ler de novo. Portanto, meus irmãos, a quem amo, a quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Cadê a sua coroa, filhos? Onde estão nossas coroas? 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 19. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em quem nos gloriamos, pertence ao Senhor Jesus, a sua vinda. Não são vocês? Paulo está falando, vocês são a nossa coroa. Aqueles que vão ter coroa para rolar diante do trono de Cristo, são aqueles que têm filhos espirituais, são aqueles que geraram filhos para Jesus. Eu te pergunto nessa noite, você consegue lembrar de algum programa que Jesus realizou quando ele estava aqui? Você consegue lembrar? A Bíblia relata que saiu um cara com uma motinha na rua falando assim, hoje vai ter um culto de libertação lá debaixo da figueira com Jesus. Vai ter um culto de adoração. Tem algum programa que Jesus fez? Vocês lembram de algum programa que Jesus fez? Não. A única coisa que ele fez, e com excelência, foi gerar discípulos. E a pergunta para a gente encerrar nessa noite, eu queria convidar você a ficar de pé. Rápido, né, irmão? Cadê os nossos discípulos? Cadê os nossos filhos? Tem pais que estão perdendo os filhos. Não conseguem nem educar os filhos. Tem pais que passam vergonha com seus filhos, de tão mal educados que eles são. Tem pais que não estão conseguindo ganhar nem os seus filhos, quanto mais ganhar outros por lá de fora. Sabe, querido, o centro do coração de Jesus, de Deus, é filho. Você pode cantar, você pode tocar, você pode fazer tudo que você quiser, desde que você tenha filhos, porque essas coisas não irão nos respaldar diante de Deus para o reino. Eu queria deixar essa palavra para você nessa noite, porque nós estamos vivendo tempos, pelo menos aqui no nosso estado, que cada dia se fala menos em compromisso, cada dia se fala menos em gerar, em ganhar. As igrejas viraram a igreja de bênção. Tem um cardápio na igreja. O cara chega na igreja hoje, é igual restaurante. Ele olha o menu. Amor, vamos visitar essa igreja? Aqui está dizendo que lá tem culto kids. Que bom, nossas crianças não vão ficar fazendo bagunça. E está dizendo aqui também que tem estacionamento, ar-condicionado, e no final ainda dá uma Coca-Cola para a gente, uma pipoca. Gostei dessa. Vamos lá visitar? Amor, mas essa igreja fala muito de dinheiro. Essa igreja aqui o pastor grita demais, o louvor é muito demorado. Não gostei dessa aqui não. Pega o menu de outra. Vamos ver essa aqui? Nossa, essa aqui o culto é meia hora só. Que bênção! Mas é todo dia. Aí não dá. Essa aqui é só no sábado. Mas não crê em Jesus. Também não dá. Hoje é assim. O cara pega o menu.
gostei daqui, mas se por algum motivo o serviço cair, alguma coisa, vamos procurar outra. Ninguém tem aliança. Ninguém está. É apenas um restaurante espiritual. E com isso, o tempo está passando. E Jesus está voltando. E cada dia as igrejas estão se preocupando cada vez mais em como agradar as pessoas. Cadeiras confortáveis, ar-condicionados, cada dia pensando em como agradar mais as pessoas. Plaquinha lá na porta com recepção, balinha, café, cada dia mais, isso não vai segurar pessoas. Porque não é serviço corporativo, é espiritual. Se você não tiver uma experiência com Cristo, não adianta. Vai chegar uma hora que o serviço vai cair e você vai embora. Não gostei disso. Agora, o dia que você gerar um filho para Jesus, o dia que você ganhar um cara que estava lá nas drogas, que estava lá no pecado, indo para o inferno, 5 horas da tarde você vai começar a se arrumar. Porque você tem que passar na casa dele para ajudar a trazer ele. Cinco horas você já está orando e preocupado se ele vem. Porque é seu filho. Você tem que cuidar. Acabou o culto aqui, você dá um abraço e 2, 3, mas vai lá e agarra ele, porque você tem que levar ele para casa. Fora disso, a gente vai se tornando ovelhas gordas, obesas. Todo domingo a gente recebe uma palavra maravilhosa, mas fica guardando. Aquelas ovelhas, tudo assim, espiritual, 160 quilos, sabe tudo, mas não produz nada. Eu queria deixar essa palavra para você nessa noite, querido. Eu sei que é loucura. Eu sei que nós estamos vivendo tempos que eu não sei mais o que vão ter que ser feito, porque hoje as igrejas abrem só uma vez na semana e ainda não está dando bom. Não sei, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Eu espero que isso só aconteça lá na igreja do Mar Morto, não aconteça com a gente, amém? Feche os seus olhos. Responda a Deus essa palavra nessa noite. Quando Deus te perguntar onde estão seus filhos, lembra de alguém agora, que você possa orar por alguém agora. Fala, Deus, salva fulano, salva minha mãe, salva meu pai, salva meu primo. Comece já hoje a orar por alguém. Oh Jesus, dá-nos um coração, Pai, que ama os perdidos, ó Pai. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração
viver só pra mim mesmo. Eu lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nessa noite. Queremos clamar pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que nos guie, nos leve, acenda novamente a chama em nosso coração, Pai, de se importar com aqueles que estão se perdendo, ó Pai. Deus, em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, para que a nossa família, Pai, seja salva, Pai. Que ninguém da nossa família venha morar, ó Deus, perder a sua salvação, morar na eternidade sem Cristo, ó Pai. Nós oramos nessa noite, Pai, para que o Teu Espírito continue salvando vidas, pessoas. Usa-nos a nós, ó Pai. Queremos, ó Deus, agradar o Senhor, gerar o que está no centro do Teu coração, Pai. Restaura em nós essa paixão por almas, ó Pai. Restaura em nós essa paixão pelos perdidos, ó Pai. Deus, o Evangelho que o Senhor nos entregou é precioso. O Evangelho que restaura, que muda as pessoas. Nós oramos nessa noite, Deus, para que o Senhor, ó Pai, alcance os nossos corações, para que corações sejam alcançados, Pai. Nós abençoamos nessa noite a igreja, nós abençoamos as famílias, os lares, e declaramos aqui, Pai, pais espirituais, ó Pai, pais espirituais, pessoas que vão se reproduzir, pessoas que serão pais de multidões, ó Pai. Nós declaramos pessoas, ó Pai, que vão ganhar as suas famílias para Cristo, ó Pai. Pessoas que vão ganhar as suas casas, ó Pai. Os seus filhos não vão se perder, ó Pai. Nós abençoamos essa igreja, nós abençoamos as famílias, nós abençoamos esses lares, ó Pai, e declaramos uma unção especial sobre a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos a multiplicação sobre a vida deles, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa nos usar para essa obra, Pai. Nós abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar um amém bem forte para o Senhor? Fale para Deus assim: Deus, pode contar comigo em nome de Jesus. Amém, querido?